Como os homens das cavernas sobreviveram. A última era do gelo, o verdadeiro instinto humano. Imagine um mundo em que o frio podia matar em minutos, onde o vento cortava como lâminas o amanhecer. Doía para respirar. Um planeta coberto por gelo, onde o tempo parecia congelado. E cada passo era uma ameaça. Montanhas inteiras de gelo avançavam sobre continentes, engolindo florestas, rios e tudo que ousasse existir. O céu era cinza, o chão era branco e o silêncio era absoluto. Não havia pássaros, não havia folhas, não havia cor, apenas o som do vento e o estalo do gelo se partindo. E ainda assim, criaturas humanas caminharam por esse inferno e sobreviveram. O nome dessa luta, a última era do gelo. O nome dos sobreviventes. Nós. Há cerca de 20 mil anos, o planeta era irreconhecível. Oceanos congelados, florestas cobertas de neve, animais gigantes adaptados ao frio e ventos capazes de arrancar a vida da pele. E mesmo nesse caos gelado, nossos ancestrais, Homo sapiens, Homo Neandertal e outras linhagens humanas, encontraram uma forma de resistir, sem máquinas, sem conforto, sem garantias, apenas com fogo, pedra e coragem. Cada passo era um desafio. Cada noite, uma batalha contra o escuro e o frio. Cada dia, uma chance de continuar vivo. O frio não era apenas uma condição climática. Era um predador invisível, silencioso, implacável. Ele não rugia, não corria, não atacava com garras. Ele esperava que o fogo apagasse, que a pele rasgasse, que o corpo parasse. E quando isso acontecia, ele tomava a vida, tomava o calor, tomava tudo. E os humanos sabiam disso. Sabiam que o frio não podia ser vencido com força, só com inteligência. E foi aí que algo mudou, algo profundo, algo que separou o humano do animal. A fogueira se tornou mais do que calor, se tornou símbolo de resistência, de união, de esperança. Em torno dela, os humanos se reuniam, compartilhavam alimento, histórias, silêncio. O fogo era o coração da caverna, e a caverna era mais do que abrigo. Era lar, era templo, era memória. Quando o gelo cobria a terra, os homens das cavernas transformavam ossos de mamute em paredes, peles em telhados e o fogo em centro da vida. Arqueólogos encontraram restos de tendas feitas com crânios e presas, um testemunho de que, mesmo sem ferramentas modernas, nossos ancestrais dominavam a arquitetura da sobrevivência. Mas não era só isso. Eles criavam ferramentas, estratégias, veículos, aprendiam com o ambiente, com os erros, com os outros. A caça deixava de ser instinto, virava plano. O abrigo deixava de ser acaso, virava construção. A sobrevivência deixava de ser sorte, virava cultura. E essa cultura era compartilhada entre grupos, entre espécies, entre gerações. Porque o que salvava não era o mais forte, era o mais adaptável. E adaptar-se exigia mais do que músculos, exigia a mente. O Homo sapiens aprendeu a caçar em grupo, dividir tarefas e planejar ataques precisos. Já os neandertais, com corpos densos e pulmões poderosos, suportavam o frio como verdadeiros tanques biológicos. Um único predador podia exterminar um grupo inteiro, mas a união dos humanos virou arma. Eles cooperavam, comunicavam e criavam estratégias. A fogueira não era apenas calor, era símbolo de esperança. E a esperança era o que mantinha o grupo unido, porque no frio sozinho ninguém sobrevive. A chamada última era glacial atingiu seu auge entre 26 e 19 mil anos atrás. O planeta estava coberto por geleiras que se estendiam por milhares de quilômetros, enquanto o Homo sapiens
Cruzava a ponte de Bering em direção às Américas. O Homo neandertal lutava pela sobrevivência nas florestas congeladas da Eurásia. O mundo era o território do predador. Ursos das cavernas, tigres, dente de sabre, lobos gigantes e hienas, adaptadas ao frio. Criaturas que caçavam com precisão, que farejavam o medo, que viviam do silêncio. E os humanos estavam, no meio disso tudo, pequenos, frágeis, vulneráveis, mas com algo que nenhum outro animal tinha: imaginação. Foi nessa era de gelo e medo que nasceram as primeiras grandes invenções humanas: ferramentas de osso, afiadas, roupas costuradas com fibras naturais e a domesticação do fogo. As pinturas rupestres mostram mais do que animais, mostram pensamento abstrato, emoção, espiritualidade. Elas revelam que, mesmo em meio ao gelo, havia algo que nunca congelou: a imaginação. E a imaginação virou arma. Arma contra o frio, contra o medo, contra o tempo. O encontro entre Homo sapiens e Homo neandertal mudou o curso da história. Não foi apenas conflito, foi também convivência, troca e até amor. Hoje, até 2% do nosso DNA carrega marcas dessa mistura. Genes herdados dos neandertais influenciam nossa imunidade, resistência ao frio e até características físicas. Em outras palavras, eles nunca desapareceram completamente. Parte deles vive em nós, vive nos nossos ossos, na nossa pele, na nossa memória. E essa memória é antiga, é primal, é humana. A história da humanidade não é feita apenas de vitórias, é feita de resistência. Se o frio nos testou, fomos nós que o vencemos. E se os mistérios animais da era do gelo ainda despertam fascínio, é porque dentro de nós existe algo antigo, herdado das criaturas que vieram antes. O que nos salvou não foram as armas, foram as ideias. O fogo não. Começou nas mãos, começou na mente. E a mente é o que nos tornou humanos. Quando olhamos para trás, percebemos que o verdadeiro milagre não foi ter sobrevivido ao gelo, foi ter aprendido com ele. Cada fagulha acesa nas cavernas era uma promessa de futuro. Cada marca nas paredes, uma lembrança de que, mesmo em meio ao caos, o homem é capaz de imaginar, criar e resistir. Nós somos os filhos do frio, os herdeiros da era do gelo. A chamada última era glacial atingiu seu auge entre 26 e 19 mil anos atrás. O planeta estava coberto por geleiras que se estendiam por milhares de quilômetros. O mar havia recuado, revelando terras que hoje estão submersas. Florestas inteiras foram soterradas por neve e os desertos se transformaram em campos de gelo. O mundo era um campo de batalha congelado, onde cada criatura viva lutava contra o tempo, o clima e os próprios limites. Nesse cenário brutal, o Homo sapiens cruzava a ponte de Bering em direção às Américas, enquanto o Homo neandertal resistia nas florestas congeladas da Eurásia. O planeta não era dos humanos, era dos predadores. Ursos das cavernas com mais de 3 metros de altura, tigres dente de sabre, com presas capazes de perfurar costelas, lobos gigantes que caçavam hematilhas, organizadas hienas adaptadas ao frio que seguiam os humanos como sombras. Cada passo fora da caverna era uma aposta. Cada caçada, uma roleta entre a fome e a morte. Os humanos não estavam no topo da cadeia alimentar, estavam no meio dela. E sobreviver exigia mais do que força, exigia engenhosidade. Foi nesse cenário que os humanos descobriram seu verdadeiro poder, a inteligência coletiva, a capacidade de pensar em grupo, de planejar, de dividir tarefas, de criar estratégias. O Homo sapiens aprendeu a caçar em equipe, a cercar presas, a usar o terreno como aliado. Já os neandertais, com corpos densos,
pulmões poderosos e ossos espessos suportavam o frio como tanques biológicos. Eles não corriam, resistiam. Não se escondiam, enfrentavam. E essa diferença moldou duas formas de humanidade, uma baseada na adaptação rápida, outra na resistência profunda. As cavernas eram mais do que abrigo, eram fortalezas. Quando o gelo cobria a terra, os homens das cavernas transformavam ossos de mamute em paredes, peles em telhados e o fogo em centro da vida. Arqueólogos encontraram restos de tendas feitas com crânios presas, um testemunho de que, mesmo sem ferramentas modernas, nossos ancestrais dominavam a arquitetura da sobrevivência. Cada estrutura era pensada para proteger, aquecer e reunir, porque no frio o grupo era tudo. Sozinho, ninguém sobrevivia. Sobreviver à era do gelo exigia mais do que músculos, exigia mente, cooperação, criatividade. Os humanos começaram a desenvolver roupas costuradas com fibras naturais, usando agulhas feitas de ossos. Criaram ferramentas de pedra e osso afiadas, capazes de cortar couro, carne e madeira. Aprenderam a armazenar alimento, a escolher locais estratégicos para acampamentos, a seguir padrões migratórios de animais. Acima de tudo, aprenderam a contar histórias. As pinturas rupestres mostram mais do que animais, mostram pensamento abstrato, emoção, espiritualidade. Elas revelam que mesmo em meio ao gelo, havia algo que nunca congelou: a imaginação. Em cavernas como Chocó e Altamira, vemos bisões, cervos, cavalos, mãos humanas impressas nas paredes, mas também vemos movimento, intenção, narrativa. Os traços não são aleatórios, são mensagens, mensagens para os que viriam depois, mensagens que dizem: nós estivemos aqui, nós resistimos. Foi nessa era de gelo e medo que nasceram as primeiras grandes invenções humanas: a domesticação do fogo, o uso de pigmentos naturais, a criação de ornamentos corporais, a organização social em clãs. Tudo isso surgiu não por luxo, mas por necessidade, porque o frio não perdoava, e para enfrentá-lo era preciso mais do que sobrevivência, era preciso cultura. O encontro entre Homo sapiens e Homo Neandertal mudou o curso da história. Não foi apenas conflito, foi também convivência, troca e até amor. Hoje, até 2% do nosso DNA carrega marcas dessa mistura. Genes herdados dos neandertais influenciam nossa imunidade, resistência ao frio e até características físicas. Em outras palavras, eles nunca desapareceram completamente. Parte deles vive em nós, vive nos nossos ossos, na nossa pele, na nossa memória. E essa memória é antiga, é primal, é humana. A convivência entre espécies não foi simples. Houve disputa por território, por alimento, por espaço, mas também houve cooperação, troca de técnicas, de saberes, de genes. E essa troca moldou o que somos hoje, porque a humanidade não é pura, é híbrida, é fusão, é mistura. Essa mistura é nossa força. A diversidade genética nos tornou mais resistentes, mais adaptáveis, mais criativos. E tudo isso começou ali, no frio, na caverna, na fogueira. A fogueira não era apenas calor, era símbolo, símbolo de união, de esperança, de continuidade. Em torno dela nasciam alianças, histórias, decisões. Era o centro da vida, e a vida naquele tempo era frágil, mas também era intensa. Cada dia era uma vitória, cada noite uma celebração, porque estar vivo era raro e raro era sagrado. A última era do gelo não foi apenas um período climático, foi um campo de testes, testes para o corpo, para a mente, para o espírito. E os humanos passaram por esses testes, não
com facilidade, mas com persistência, com criatividade, com fé. Fé no grupo, fé no fogo, fé no amanhã. E essa fé nos trouxe até aqui, a última era do gelo. Não foi apenas um período climático, foi um divisor de águas na história da humanidade, um teste de resistência, criatividade e adaptação. E foi nesse cenário extremo que surgiram as primeiras grandes invenções humanas, não por luxo, mas por necessidade, porque o frio não perdoava e para enfrentá-lo era preciso mais do que instinto. Era preciso cultura. As cavernas deixaram de ser apenas abrigo, tornaram-se centros de vida, de memória, de criação. Dentro delas, o fogo iluminava não só os rostos, mas também as ideias. Ferramentas de pedra começaram a ganhar formas mais precisas. Lâminas de osso, agulhas feitas com espinhos, raspadores. Para couro, cada objeto tinha uma função. Cada função era parte de uma estratégia e essa estratégia era coletiva, porque no frio o grupo era tudo. A sobrevivência era compartilhada. A costura surgiu como uma revolução, silenciosa, usando tendões de animais, como linha e ossos como agulha. Nossos ancestrais criaram roupas adaptadas ao clima, capas de pele, botas de couro, gorros de pelagem. Não era moda, era proteção. E essa proteção permitia que o humano se movesse, caçasse, migrasse. A mobilidade virou arma e com ela veio a expansão. Enquanto o Homo sapiens avançava pelas estepes geladas da Sibéria, o Homo neandertal resistia nas florestas da Europa. Dois tipos de humanos, duas formas de enfrentar o mesmo inimigo. Os neandertais, com corpos robustos, metabolismo acelerado, suportavam o frio, como se fossem parte dele. Já os sapiens, com mente flexível e espírito inquieto, criavam soluções. E foi nessa diferença que nasceu a convivência. Encontro entre Homo sapiens e Homo neandertal não foi apenas conflito, foi também troca. Troca de técnicas, de territórios, de genes. Hoje até 2% do nosso DNA carrega marcas dessa mistura. Genes que influenciam nossa imunidade, nossa resistência ao frio, nossa estrutura óssea. Em outras palavras, eles nunca desapareceram completamente. Parte deles vive em nós, vive nos nossos ossos, na nossa pele, na nossa memória. Essa convivência moldou o que somos, porque a humanidade não é pura, é híbrida, é fusão, é mistura. E essa mistura é nossa força. A diversidade genética nos tornou mais resistentes, mais adaptáveis, mais criativos. E tudo isso começou ali, no frio, na caverna, na fogueira. A fogueira não era apenas calor, era símbolo, símbolo de união, de esperança, de continuidade. Em torno dela nasciam alianças, histórias, decisões. Era o centro da vida, e a vida naquele tempo era frágil, mas também era intensa. As pinturas rupestres revelam mais do que arte, revelam pensamento abstrato. Em cavernas, como chover, Lasco e Altamira vemos bisões, cervos, cavalos, mãos humanas, impressas nas paredes, mas também vemos movimento, intenção, narrativa. Os traços não são aleatórios, são mensagens, mensagens para os que viriam depois, mensagens que dizem: nós estivemos aqui, nós resistimos. A espiritualidade começou a tomar forma, enterros com objetos, corpos posicionados com cuidado, pigmentos usados em rituais. O humano começou a olhar para o além, para o invisível, para o tempo, e esse olhar moldou crenças, mitos, símbolos. Porque quando tudo ao redor é gelo, o que resta é o que está dentro, e dentro havia fogo, fogo de ideias, de emoções, de perguntas. A linguagem começou a se expandir. Não apenas sois
significados, palavras que organizavam o mundo, que criavam vínculos, que transmitiam saberes. A comunicação virou ponte entre gerações, com ela veio a memória coletiva, a memória que constrói cultura, e a cultura virou o escudo contra o frio. A domesticação de animais começou a surgir, cães que ajudavam na caça, que alertavam sobre perigos, que aqueciam os corpos durante a noite. A relação entre humano e animal deixou de ser apenas caça, virou parceria. E essa parceria mudou tudo, porque com ela o humano deixou de ser solitário, passou a ser parte de um ecossistema de sobrevivência. A organização social se tornou mais complexa. Clãs, líderes, papéis definidos. Cada membro tinha uma função. Caçadores, construtores, curandeiros, contadores de histórias. E essas histórias eram mais do que entretenimento, eram ensinamentos. Ensinar a caçar, a se proteger, a respeitar o fogo, ensinar a resistir, porque resistir era a única opção. A migração se intensificou. Grupos humanos começaram a cruzar continentes, a explorar novas terras, a enfrentar novos desafios, e com cada passo levavam consigo o legado do gelo, o legado da caverna, da fogueira, da cooperação. E esse legado moldou o mundo, moldou as culturas, as línguas, os costumes, moldou a humanidade. A última era do gelo não foi apenas um período de sofrimento, foi um período de criação. Criação de ferramentas, de vínculos, de ideias. E essas ideias nos trouxeram até aqui, porque o que nos salvou não foram as armas, foram as ideias. O fogo não. Começou nas mãos, começou na mente. E a mente é o que nos tornou humanos. A história da humanidade não é feita apenas de vitórias, é feita de resistência. E a última era do gelo foi o maior teste que já enfrentamos. Um teste que não exigia apenas força física, mas força mental, força coletiva, força simbólica, porque sobreviver ao frio não era apenas uma questão de calor, era uma questão de sentido. E o sentido veio do fogo, mas não do fogo que queima, do fogo que imagina. O que nos salvou não foram as armas, foram as ideias. O fogo não. Começou nas mãos, começou na mente. A capacidade de imaginar uma solução antes que o problema nos matasse. A capacidade de prever, de planejar, de criar. Foi isso que nos separou dos outros animais. Foi isso que nos permitiu resistir ao gelo, aos predadores, ao tempo. Porque o tempo não perdoa, mas também não apaga. Cada fagulha acesa nas cavernas era uma promessa de futuro. Cada marca nas paredes uma lembrança de que mesmo em meio ao caos, o homem é capaz de imaginar, criar e resistir. As mãos que desenharam bisões nas pedras não estavam apenas registrando uma caça, estavam registrando uma esperança. A esperança de que alguém veria, entenderia, continuaria. E essa continuidade é o que nos tornou humanos. Nós somos os filhos do frio, os herdeiros da era do gelo. Carregamos em nossos genes a memória de um tempo em que o mundo era branco, silencioso e mortal. Carregamos em nossos ossos a densidade da resistência. Carregamos em nossa pele a sensibilidade ao vento. Carregamos em nossa mente o fogo que não congela. E esse fogo ainda arde. Arde quando criamos, quando cuidamos, quando lembramos. O maior dos predadores da história talvez tenha sido o próprio tempo, porque ele apaga, ele transforma, ele dissolve. Mas há coisas que o tempo não consegue apagar. A memória ancestral, o instinto de sobrevivência, o impulso de imaginar. E essas coisas vivem em nós, vivem nas nossas escolhas, nos nossos medos, nossos sonhos. Porque mesmo que o gelo tenha recuado, o frio continua, continua.
Em outras formas, continua como desafio, como ausência, como silêncio. E é nesse silêncio que escutamos os ecos da caverna, os ecos da fogueira, os ecos dos passos na neve, os ecos dos gritos contra o vento, os ecos dos olhos que viram o mundo congelar e não desistiram, porque desistir não era uma opção. A única opção era resistir, e resistir virou cultura, virou linguagem, virou humanidade. Hoje vivemos em cidades quentes, iluminadas, conectadas, mas dentro de nós ainda existe o frio que moldou nossos ancestrais, o frio que ensinou a importância do grupo, da cooperação, da criatividade, o frio que nos obrigou a pensar, a sentir, a imaginar, e imaginar virou sobrevivência, porque quem imagina transforma e quem transforma resiste. A última era do gelo não foi apenas um capítulo da história, foi um espelho. Um espelho que mostra quem somos quando tudo é tirado, quando não há conforto, nem segurança, nem garantias. E o que vemos nesse espelho é surpreendente. Vemos coragem, vemos engenhosidade, vemos humanidade. Uma humanidade que não depende de tecnologia, mas de vínculo, de memória, de fogo. Inscreva-se no canal e descubra mais histórias esquecidas do nosso passado, porque o maior dos predadores da história talvez tenha sido o próprio tempo, mas enquanto houver memória, haverá resistência. Enquanto houver resistência, haverá fogo, o fogo que não congela,